e vamos procurar a nossa tabela aqui, ó, de Fact Reseller Sales. E quando eu vim aqui em coluna, eu vou saber que essas colunas aqui, ó, são for case, né? Você vai notar que está aqui organizado bonitinho. Então eu tenho aqui as minhas chaves primárias, que são as PKs aqui, né? Primary case. E também temos ali as chaves secundárias, que são as for case. Você já dá esse apelido aqui para ela aqui, né? E a gente consegue saber qual coluna está relacionada com outra tabela, com outras coisas aí. E como que a gente vai fazer isso aqui no nosso banco de dados? A gente vai fazer bem rapidinho, depois vai apagar também. E vamos subir os dados novamente para o Power BI para ver se vai dar certinho o relacionamento agora, ok? Primeira coisa, vamos apagar aqui, ó, essa abinha aqui. Eu vou deixar ela para você baixar aí, tá bom? Mas eu vou apagar para a gente fazer ali do zero. Bom, primeira coisa a gente tem que entender, antes de você sair criando chaves, antes de você sair criando banco de dados, você tem que entender a estrutura, né? Por isso que lá no projeto que a gente vai fazer, nos módulos para frente aí, do Visual Studio, criando projetos, né, banco de dados, a gente vai criar primeiro uma estrutura. É isso mesmo, um desenho. Você vai informar o que é isso. Antes da gente começar a criar a tabela, a gente já vai saber que isso aqui é uma chave for key, né, uma chave secundária, uma chave ali de apoio para buscar dados em outra tabela. Então você estrutura bem seu banco de dados primeiro e depois a gente vai fazendo isso aqui, ó, a criação, a alteração, as melhorias, né, a otimização aqui dos processos, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos entender quais são as chaves. Eu dei um select asterisco no nosso banco de dados vendas, nosso banco de dados produto e nosso banco de dados categoria. Selecionei tudo e executei. Só para a gente verificar as nossas tabelas aqui, ó. O que a gente tem que relacionar uma com a outra, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês a estrutura, ó. Eu dei o meu primeiro select e ele apareceu o resultado aqui, ó, no meu primeiro resultado. Eu dei o meu segundo select, ele apareceu o segundo resultado aqui. E o meu terceiro, né, ele foi e fez o resultado aqui embaixo para mim. Agora você já está mais avançado, a gente pode ir tranquilo nisso aí, ok? Então aqui, ó, nossa primeira aqui vai ser a nossa tabela aqui, ó, de vendas, ok? E a outra, vendas, ok? E agora, essa outra tabela aqui de baixo vai ser a nossa tabela de produtos, beleza? Tá aqui também. E essa outra tabela aqui de baixo, a terceira, vai ser a nossa tabela de categoria. Só para você se localizar aí, a gente não perder o raciocínio, ok? Como são tabelas pequenas, dá para você fazer tranquilo. Então vamos lá, selecionei a nossa tabela de vendas aqui, vamos analisar ela primeiro. A gente vai bem devagarzinho para você fazer a análise correta. Quando você for pregando a prática, né, você já vai dominar e fazer bem mais rápido aí. Bom, na nossa tabela de vendas, eu tenho a coluna aqui, ó, de ID. A gente já criou no nosso banco de dados ela como chave primária, primary key. E agora, notem que a gente tem outra coluna de apoio, né, que eu falei com vocês agora há pouco. A nossa product key, que vai fazer o relacionamento com a nossa tabela aqui de produtos. Então, o que eu tenho que relacionar? Eu tenho que relacionar a tabelas de, a coluna de Product ID aqui na nossa tabela de vendas com o ID da nossa tabela de produtos. Vamos fazer isso agora? Agora é bem tranquilo, ó. Primeira coisa, já que a gente criou todas as nossas tabelas, a gente vai ter que alterar elas agora, né? A gente vai inserir o comando alter table. A gente vai inserir essa tabela, alterar, né, essa tabela nova. E qual que é a tabela que eu quero modificar, né? Eu tenho que colocar o nome dela aqui. Vai ser a tabela teste.dbo.vendas, que a gente vai inserir uma chave secundária aqui nesse Product ID. Então, vou inserir o caminho dela aqui. Já que está aqui em cima, eu posso simplesmente copiar e colar. Na próxima, a gente escreve, para você não se perder. Então, a tabela que eu vou alterar é essa aqui de vendas, ok? E o que eu vou fazer? Qual que é a alteração que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, um EDD e vou escrever o nome de constraint, que vai ser ali que a gente vai inserir a nossa constraint, que vai ser nossa chave for key, né? E ela vai se chamar, como que eu vou relacionar ela com a tabela de produtos? Eu vou colocar o nome aqui para ficar bem bonitinho, FK, né, que quer dizer for key. Você pode colocar maiúsculo ou minúsculo também, não importa. For key, underline, né, produto. Vou colocar aqui, ó, FK, underline, produto. Por quê? Ela vai ser a nossa chave estrangeira que vai relacionar com a nossa tabela de produtos. Então, quando eu for lá e verificar essa chave, eu vou saber, ah, não, ela vai estar relacionando com a tabela de produtos, ok? E agora, qual que é o próximo argumento? Eu vou explicar que essa tabela que eu estou criando agora, né, essa chave aqui, essa constraint, ela vai ser um foreign key. Vou colocar aqui, ó, foreign key. Vai ser a nossa chave estrangeira, né? Fique tranquilo, vai ficar salvo aí, depois você pega esses termos. Mas vai ser uma foreign key. Por isso que a gente colocou aqui, ó, FK, para identificar que ela é uma chave estrangeira, né? A gente vai colocar ela como uma chave secundária. E qual que vai ser a minha chave secundária na minha tabela de vendas? Vai ser essa coluna aqui, ó, de Product ID. Então, eu vou inserir ela aqui entre parênteses, ó, a coluna que eu quero transformar, né, na minha tabela de vendas em 4K, em chave estrangeira. Vai ser a nossa coluna aqui, ó, de Product ID.
Vamos aqui, ó, product, underline, e a mesma coisa, maiúsculo, minúsculo, ele vai entender também. E qual vai ser o meu próximo argumento? Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer o argumento de referência. Eu vou colocar aqui, ó, referências. Ele vai fazer referência, né, que eu coloquei minúsculo, mas pode ser maiúsculo, minúsculo, ele vai funcionar também. E qual vai ser a coluna, né, qual vai ser a tabela que eu vou fazer essa validação aqui? Qual vai ser a referência? Vai estar contido, né, na minha tabela aqui, ó, de produto. Tá aqui o nosso caminho, né, from test, underline, produto. E vai ser em específico essa categoria, né, de ID aqui, essa coluna de ID. Então a gente tem que referenciar isso lá para ele entender qual que é a coluna que eu vou fazer referência de produto com a outra tabela, ok? Então a primeira coisa a gente tem que passar o caminho da nossa outra tabela. E ele já está aqui, ó, é teste dbo.produto. Posso simplesmente copiar e colar ela aqui. E entre parênteses, novamente, a gente vai passar qual que é a coluna que eu quero referenciar. No caso vai ser a nossa coluna de ID. Feito isso, a gente finalizou, é só você rodar aqui que ela vai funcionar. Só que aí, antes da gente executar isso aqui, a gente vai ver a estrutura, o que está fazendo aqui certinho, né? Então, eu fiz aqui, ó, um alter table, ele vai alterar a nossa tabela. E qual que é a tabela que eu vou alterar? É a nossa tabela aqui, ó, tabela de vendas, ok? E agora, o que que ele fez? Ele fez ali, ó, eu quero adicionar uma constraint, quer dizer, vou adicionar uma chave estrangeira. E vou dar o nome para ela aqui, ó, de FK Produtos. Vocês vão entender na prática aqui, depois as outras a gente faz um pouquinho mais rápido. Então, eu vou ativar a função fork, que eu vou ativar ela para ser uma chave estrangeira, e vou mostrar qual que vai ser a nossa coluna de chave estrangeira na nossa tabela, né? No caso aqui, ó, é Product ID. Beleza. E agora eu vou fazer uma referência para ela. Eu vou fazer aqui, ó, uma referência, né? Fiz errado. Vou fazer aqui uma referência com a nossa tabela aqui, ó, de sapatos. Tabela de sapatos não, né? Tabela de produtos. Tabela de sapato, aquele sapato aqui, ó. Então, fiz esse relacionamento com a nossa tabela de produto. E qual que é a minha coluna aqui que faz referência com a minha tabela 1? Vai ser a nossa ID, certinho? Então, agora você entendeu a estrutura. Se eu executar ela aqui, ó, vamos clicar em executar. Ele falou que foi executado com sucesso. Vamos no nosso banco de dados teste aqui, ó. Vou dar com o botão direito e atualizar. Agora sim, ó, vamos abrir aqui as nossas tabelas e vamos na nossa tabela de vendas. E se eu clicar aqui nas colunas, já vai aparecer, ó, o ID é a minha PK, né, quer dizer, primary key, quer dizer, minha chave primária. E olha para vocês verem, ele transformou a nossa coluna de Product ID em uma for key, quer dizer, ele criou uma chave estrangeira. Se você for aqui em chaves, vai aparecer aqui também, ó, vou apagar aqui o da coluna, né, apagar não, vou diminuir aqui. Apareceu a nossa chave primária, que é vendas, e a for key, que foi o que a gente criou agora aqui. Então, se eu dar um duplo clique nela, eu consigo ver aqui as informações, e consigo ver com qual banco de dados está relacionando. A gente não vai preocupar com isso agora por enquanto, mas como eu dei o nome de FK Produto, eu sei que está relacionando com a nossa tabela ali de produtos, né? E se você ver aqui, ó, especificação de tabelas e colunas, você vai ver também as informações, ó. Está aqui a nossa chave estrangeira, Product ID, está relacionando aqui com a nossa tabela de produtos, ok? E você pode alterar aqui também, mas a gente não vai alterar por agora aqui. A gente pode apagar e fazer novamente, como eu vou mostrar para vocês. Então ele está relacionando a nossa chave estrangeira, que está na nossa tabela de vendas, Product ID, está relacionando com a minha chave primária da tabela de produtos com a coluna de ID. Então tá certinho, eu poderia alterar por aqui também, ok? Então eu não vou fazer alteração nenhuma aqui, vou clicar em cancelar e em fechar. Só para a gente ver que a nossa coluna ali, ó, nossa for key funcionou certinho. Agora eu criei a coluna, eu criei errado aqui. Como que eu posso fazer para mim apagar? Então vamos apagar isso aqui? Agora é tranquilo, ó. A gente criou a nossa for key. Eu vou simplesmente copiar e colar ela aqui, ó. Colar ela aqui embaixo, né? Só para você ver como que a gente vai apagar. Bom, primeira coisa, a gente criou. Agora, para apagar, o que a gente vai ter que fazer? Vai fazer um alter table, né? Vou alterar, normal. E agora, eu vou, em vez de adicionar uma constraint, eu quero dar um drop nela. Quer dizer que eu vou apagar, né? Só que aí eu posso apagar essas informações aqui, ó. Vou apagar aqui. E a instrução vai ser essa, ó. A gente vai fazer um alter table na tabela de vendas. E no lugar de add constraint, a gente vai colocar um drop aqui, ó. Drop constraint. Vamos escrever maiúsculo aqui para ficar bonitinho, né? Drop constraint. Quer dizer, eu vou apagar a chave estrangeira que eu fiz. E qual que foi o nome da chave? Eu posso inserir ela aqui, ó. A chave foi FK underline produto, que é o que a gente notificou aqui, ó. FK underline produtos na chave. Eu quero apagar esse relacionamento. Então vamos lá. Lembrando que você não vai apagar a coluna, tá bom? A gente vai apagar somente a constraint, o relacionamento que a gente fez aqui. Então,
Feito isso, eu vou selecionar esse trecho e vou executar. Ele deu o comando executado aqui com sucesso, né? Então, beleza. Agora vamos vir aqui no nosso banco de dados e atualizar. Vamos aqui em tabelas, vendas e vamos procurar a coluna aqui. E aqui está novamente, ó. O ID está como primeiro key e o Product ID está como coluna normal. Simplesmente um número lá, ele não está referenciado como constraint. E agora, já que a gente apagou, vamos construir novamente do zero uma nova coluna, né, para você entender como que funciona. A gente vai criar uma nova chave para finalizar essa aula criando a chave da tabela de vendas. Na próxima aula, a gente vai criar as duas chaves da tabela categoria e produto e vai relacionar no Power BI para você ver que o relacionamento vai funcionar certinho. É bem um resumão para você. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar uma chave estrangeira aqui, né? Na nossa tabela de vendas. Então vou apagar essa de categoria aqui, ó, para a gente aprender certinho e a gente não ficar perdido. Então fiz o select na tabela de vendas e de produto, que é o que eu quero relacionar. E vou relacionar Product ID com o ID da tabela de produtos. Que é tranquilo, a gente vai bem rapidinho para finalizar a nossa aula. Então vou colocar aqui, ó, um alter table e vou alterar qual tabela? A nossa tabela teste, né? .dbo.vendas. Posso até copiar e colar ela aqui em cima, que tá mais fácil, né? Copiar o caminho dele aqui, ó. É essa tabela aqui que eu vou alterar, ok? E qual que vai ser a minha alteração? Eu vou add uma constraint, vou colocar aqui, ó, constraint, e vou dar o nome para ela de fk_produto. Foi o que a gente fez na aula anterior, né? Feito isso, eu adicionei um nome para ela. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero informar que ela vai ser uma foreign key. Isso, eu escrevi o foreign errado aqui, ó. O N é depois do G. Ela vai ser uma foreign key. Certinho. E agora eu quero saber o destino dela. Qual que vai ser meu destino? Onde que está localizado essa tabela aqui, né? A nossa foreign key. Ela vai estar entre parênteses aqui, ó. E vai se chamar Product ID. Product underline ID. Certinho. É a nossa tabela de Product ID. Cuidado para não escrever o nome errado aí, tá bom? Então eu já fiz referência, ó. Eu quero falar que essa tabela aqui, ó, de Product ID vai ser uma for key. Beleza? Só que agora eu quero fazer uma referência com ela de outra coluna, né? De outra tabela. Então vamos fazer aqui, ó. References. E vou referenciá-la com qual caminho? Vai ser esse caminho aqui, ó, que a gente fez, ó. Teste.dbo.produto. Que vai ser a nossa tabela de produto. Vou dar um Ctrl C e o Ctrl V nela aqui. E entre parênteses eu vou informar para o SQL o quê? Qual que é a coluna que eu quero ser referência lá no ID? Vai ser a nossa coluna de ID normal lá da nossa tabela de produtos. Então coloquei aqui, eu posso vir aqui selecionar, se tudo der certo e nada der errado, vai funcionar. Então executou com sucesso e vamos verificar. Então notem, ó, voltando lá na nossa tabela, estamos no banco teste, né? E na tabela aqui, ó, de vendas. E notem que não tem, só tem a chave primária por enquanto. Esse produto aqui, ó, Product ID, está como coluna normal. Então vamos voltar aqui. Eu posso dar um atualizar aqui em cima ou clicar com o botão direito e atualizar. Quando eu vir aqui em tabelas novamente, e aqui na tabela de vendas, e vamos lá, coluna novamente, agora sim, ó. Olha, ele fez a nossa estrutura certinho. Então o SQL já está relacionando a minha tabela de Product de ID, né, da minha tabela, com o Product ID, está relacionando com a nossa tabela de produtos. Se eu vir aqui também em chaves, ele vai mostrar isso para mim, ó. Dei o nome para ela de FK Produto, informando, né, para o usuário que vê, igual eu estou vendo agora, que essa chave aqui, ele relaciona com a minha tabela de produtos lá de outra tabela, no meu banco de dados, ok? Então, na próxima aula, a gente vai criar as chaves de produto, né, e também de categoria. Vamos verificar aqui, ó, Ctrl C, de produto e de categoria. Selecionei aqui e deu a executar. Então, na próxima aula, a gente vai relacionar o meu ID de categoria aqui, na minha tabela de produtos, com o ID aqui, ó, na nossa tabela de categoria. Beleza? E na próxima aula, depois que a gente fazer essa ligação toda, a gente sobe os dados lá para o Power BI para ver se vai dar tudo certinho. Então, te aguardo e até a próxima aula.